Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra de hoje. Nós estamos estudando casamento e família à luz da Bíblia e é muito importante para nós podermos contar com a sua atenção durante este tempo. Terminamos nosso último programa falando sobre as perguntas que Deus fez a Adão lá no livro de Gênesis. Estão lembrados? Qual revelação podemos tirar dessas perguntas, hein? Moisés teve a revelação quando estava no Monte Sinai. Ele foi até lá pelo menos 3 vezes. Jejuou e orou durante 40 dias e 40 noites porque queria uma palavra de Deus que o ajudasse a entender aquele povo que tinha ficado lá embaixo, um povo rebelde e pecador. Moisés era o líder deles e disse: Deus, eu não entendo esse povo. Não posso ser o líder deles. Preciso de uma palavra sua para continuar liderando essa gente. Aí então, Deus dá a Moisés, como resultado dessas viagens ao Monte Sinai e 40 dias de jejum e oração, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você perceber a perspectiva na qual Deus fez essa revelação para Moisés, entenderá o livro de Gênesis. Qual é o objetivo do livro de Gênesis? Na minha opinião, neste livro Deus está dizendo a Moisés: o problema de toda essa gente meio louca e rebelde é que eles não têm nenhuma palavra minha. Você vai levar para eles uma palavra, essa palavra. O problema é que quando minha palavra mostrar para eles onde estão, ao invés de virem para a luz desta revelação e ficarem nela, eles vão se esconder. Quando Deus perguntou a Adão: onde você está? Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Deus iria expor a nudez de Adão e Adão não queria isso. Por isso se escondeu. Percebemos um pouco da natureza humana com esse texto. Não apenas o que era, mas o que ainda é hoje. Você acha que hoje Deus se comunica com você? Você acha que Ele pode perguntar para você: onde está você? Será que você tem essa convicção que deveria estar em algum lugar, mas não está? Você acha que para tomar consciência Deus pergunta onde você está? Acho que isso acontece, que damos o nome a isso de crise de identidade. Sabe, foi o que eu vivi quando participei de um estudo bíblico. A segunda pergunta de Deus para Adão foi: quem lhe disse? Não é bem assim que está no original em hebraico. Outra tradução diz: o que te fez saber isso? Porque ele estava nu e se escondendo, e a voz de Deus iria expor sua nudez. Quem lhe disse que você estava nu, hein? No capítulo 3 de Gênesis, vemos Deus recapitulando com Adão o que tinha acontecido. Quem você acha que o fez descobrir isso? É claro que a resposta é: um Deus amoroso fez você descobrir isso porque Ele quer que você faça alguma coisa a respeito do lugar em que você está. Você está no lugar errado. A próxima pergunta nos leva a fazer um tipo de confissão. Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Acho esse negócio de fruto da árvore alegórico. Não quer dizer que seja um mito ou nem ficção, nem que não tenha significado. Uma alegoria é uma história na qual as pessoas, lugares e coisas têm um significado mais profundo, geralmente um significado espiritual. Essa é a definição de alegoria. Você já viu uma árvore do conhecimento? Já viu uma árvore da vida? Você já viu ou ouviu uma voz andar? Essa linguagem é alegórica. Mas o que ela está ensinando, hein? Qual é a verdade que ela ensina? A ideia da árvore é a seguinte: eu coloco você neste mundo. Sei melhor do que você quais são suas necessidades e posso satisfazê-las todas através dessas árvores. Você pode participar delas nesta ordem de prioridade que apresentei para você. Essa ordem de prioridade na qual Deus as apresenta satisfaz ou satisfez as necessidades dos olhos deles.
Na Bíblia isso significa a mente, a maneira como você vê as coisas. Deus aqui está dizendo alegoricamente, a sua maior necessidade é que eu mostre a você como ver as coisas. Porque se os seus olhos forem sãos, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos, a maneira como você vê as coisas não for boa, todo o seu corpo será cheio de escuridão. Por isso é importante a maneira como você vê as coisas. Essas árvores no jardim satisfazem as necessidades dos seus olhos e depois satisfarão a sua necessidade de alimento, ou seja, todas as suas necessidades e todos os seus desejos. Deus está dizendo em Gênesis 2 e 3 que é nessa ordem que você chegará à árvore da vida. Observe que quando caem, em Gênesis 3, o homem e a mulher confundem a ordem de prioridade dessas árvores. Eles participam da árvore proibida nessa ordem. Primeiro porque era bom para comer, não? Depois porque era agradável aos olhos. Em outras palavras, alegoricamente, isso significa que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É assim que o homem vive. Gênesis 3 está dizendo alegoricamente, foi nessa ordem que coloquei o homem no mundo. Eu não o larguei lá tateando na escuridão. Eu darei a ele a minha palavra, mas quando fizer, isso deixará incomodado e ele vai se esconder, porque deixarei as suas necessidades às claras, deixarei a sua nudez às claras, e ele não quer que eu faça isso. Por isso ele vai se esconder o resto da sua vida. Você já comeu da árvore proibida? Quer dizer, você está procurando respostas no lugar errado? De onde você tem tirado os seus conceitos e definições sobre os papéis da mulher e do homem no casamento? Da cultura da nossa sociedade ou da Bíblia, hein? Outra maneira de fazer a mesma pergunta é, você está comendo das árvores certas ou das árvores erradas, hein? No Salmo 1 encontramos a definição do homem abençoado e também quais são suas bênçãos. Logo no começo lemos que ele é abençoado porque não segue o conselho do ímpio. Pense nisso por um minuto. Ele não segue o conselho dos ímpios e por isso ele é abençoado. E você, hein? Segue o conselho dos ímpios? Quando você tem algum problema, você busca o pastor da sua igreja ou um presbítero que busque na Bíblia o conselho de Deus para o seu problema? Ou será que você busca o conselho de algum doutor, especialista que nem teme a Deus, hein? Quando eu estava no seminário, era comum termos que pedir empréstimo de estudante. E em frente ao banco onde fazíamos o empréstimo e a ajuda financeira, havia um quadro com os dizeres: se você é tão inteligente, por que não é rico? E nós seminaristas achávamos mesmo que sabíamos tudo. Essa era uma boa pergunta. Deveria haver um tipo de pergunta dessas para todo mundo, né? Se você é tão esperto, por que não é feliz, hein? Se você é tão sabichão e acha que os conceitos e padrões da cultura da sociedade são melhores do que os da Bíblia, por que seu casamento está essa droga, hein? Será que você vai continuar a buscar conselhos dos ímpios para o seu casamento ou vai voltar para os padrões de casamento e família que estão nas Escrituras, hein? Você acha que deve continuar a comer do fruto da árvore errada? Bom, a quarta pergunta que Deus fez a Adão foi: que foi que você fez, hein? A palavra confessar é composta de duas outras: falar e a mesma coisa. Confessar significa falar a mesma coisa. Em outras palavras, concordar com Deus, dizer a mesma coisa que Deus diz. Você acha que Deus não sabia as respostas para as perguntas que fez a Adão? Se você é um bom pai e diz para seu filho para ele não ir para a rua e ele vai, aí você dá umas palmadas nele. Mas antes disso, você faz a pergunta: o que é que seu pai falou, hein? Para não ir para a rua. O que é que você foi fazer, hein? O que você fez? Eu fui para a rua, ele diz. A essa altura, seu filho já está em agonia, mas é assim que temos que fazer. Você precisa ter certeza que eles entenderam o que fizeram de errado antes de disciplinar. Deus está fazendo exatamente isso em Gênesis 3. O que foi que você fez? Ele sabia o que eles tinham feito, mas queria ouvi-los dizer a mesma coisa que ele tinha dito que não fizessem. De onde você vem e para onde você vai?
Essa é uma pergunta profunda para quem já refletiu sobre sua própria identidade pessoal, sobre sua identidade, sobre a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o tipo de pergunta que gosto de fazer na virada do ano. Durante muitos anos pastoreei uma igreja onde era costume termos, na noite de 31 de dezembro, um culto de vigília, de 3 horas à luz de velas. Durante esse culto eu dava um relatório aos membros sobre o que Deus estava fazendo na igreja. Durante 14 anos Deus não fez muita coisa ali, por isso eu odiava a noite do 31. Afinal, o que eu ia falar para aquela gente? Eu tinha que falar por 1 hora e não tinha nada para falar, porque Deus não estava fazendo nada. Nunca vou me esquecer de uma tarde quando eu estava dirigindo meu carro para uma visita no hospital e ouvi pelo rádio do carro um comentarista falar o seguinte: parece que em certos lugares o ano que vem não vai trazer muita esperança de melhora. Parece que em países onde a situação está difícil, o ano que vem continuará sendo o mesmo. E ele continuou: lembro-me de clamar em voz alta para Deus. Não, eu não aguento mais outro ano igual a esse. Se o Senhor me der mais um ano igual a este, eu desisto. Foi assim que clamei. No ano seguinte, minha mulher ficou doente, muitas outras coisas aconteceram, mudando toda a nossa vida. Quando orei, eu não aguento mais um ano como este, as coisas começaram a mudar. Às vezes precisamos chegar no ponto do desespero para clamarmos a Deus pedindo a mudança que Ele quer fazer em nossa vida. Isso nos leva de volta à pergunta: para onde você deveria estar indo? A pergunta que foi feita a Esaú, que vendeu seu direito de primogênito por um prato de sopa, quem é você? É uma pergunta muito séria. Quando ele teve que responder a essa pergunta, ele gelou, porque trocara tudo por um prato de sopa. No Evangelho de João, essa pergunta foi feita ao maior homem já nascido de mulher, de acordo com Jesus. Perguntaram a João Batista: quem é você? Ele não quis logo falar dele mesmo de saída, ele queria falar sobre Cristo. Não sou o Cristo. E então, quem é você? Essa não é uma pergunta interessante quando pensamos no nosso eu? O que você tem a dizer sobre si mesmo? João Batista respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Nada mais, nada menos do que isso. Ele era aquilo que tinha que ser. Jesus falou que João Batista foi o maior homem que já viveu. Mas o que é que ele tinha de tão especial, hein? Ele sabia quem era e sabia quem ele não era. Ele aceitou a responsabilidade que Deus havia lhe dado, a sua missão, assim como também aceitou as suas limitações. No próximo programa vamos abordar um pouco mais sobre esta realidade. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.